Vamos dar sequência hoje com o terceiro dia de rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. A gente lembra que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores, assim como a ordem dos temas que serão propostos aqui. Foi sorteado hoje, agora há pouco, pelo candidato, minutos antes da entrevista começar. A entrevista tem um total de 15 minutos, sendo que o último minuto é destinado para as considerações finais. A terceira entrevista é com o candidato Vladimir Garotinho. Vladimir é empresário, é o atual prefeito de Campos, já foi eleito deputado federal. Boa tarde, Vladimir. E a primeira pergunta, ela foge aos demais, porque os demais a gente pergunta por que quer ser prefeito. Então a gente pergunta ao senhor o porquê quer ser reeleito. O seu tempo começa a partir de agora. Granja, boa tarde a todos que nos assistem. Eu quero ser reeleito para continuar o trabalho que eu venho fazendo pela cidade de Campos. Todos sabem como encontramos a cidade, sem perspectiva, sem caminho, um povo completamente sem esperança. Nós conseguimos arrumar a casa. Hoje Campos honra os seus compromissos, retomou a sua capacidade de investimento e já é uma cidade muito melhor do que a gente encontrou há 4 anos atrás. Então eu quero ser prefeito para seguir o trabalho e fazer ainda mais por você. Conseguimos fazer muito encontrando a casa bagunçada. Agora que a casa está arrumada, eu quero fazer ainda mais. Candidato, agora o esporte é o tema, a implementação de programas de bolsas, fomento esportivo, além de competições estudantis e universitárias. E uma pergunta que é sempre direcionada: o que pode ser feito pelos clubes de futebol na cidade? Granja, é importante falar do esporte e é importante relembrar. A cidade tinha 7 vilas olímpicas, equipamentos esses multiesportivos, todos fechados. Nós reformamos, reabrimos, estamos construindo mais 3. Uma no Eldorado, uma em Goitacazes e uma em Ururaí. Esses equipamentos hoje têm aulas das diversas modalidades esportivas, desde a criança até o idoso. Também reativamos a Fundação Municipal de Esporte, inclusive o ginásio público, o único ginásio público de Campos, já está pronto para ser inaugurado lá dentro da Fundação Municipal de Esportes. E criamos no nosso governo o Auxílio Competição, que é para auxiliar os atletas de Campos nas suas viagens para competir, levando o nome do município. Então a gente vai cada vez fomentar mais isso. E também temos um projeto em parceria com o governo federal chamado Esporte Vida, que tem mais de 50 núcleos espalhados por toda a cidade. Ontem, inclusive, eu estava em uma das praças da cidade e encontrei um núcleo lá fazendo a sua atividade. Sobre os clubes de futebol, a prefeitura tem uma ajuda indireta, né? Alguns clubes aqui recebem um patrocínio de uma empresa de operadora de cartão de crédito que fornece benefícios aos funcionários da prefeitura, mas a prefeitura não consegue fazer direto a ajuda por conta das certidões dos clubes. Os clubes não têm as certidões em dia e com isso o poder público não pode fazer um investimento direto nos clubes de futebol, mas estamos aqui, caso os clubes tenham as certidões, consigam tirar as suas certidões, a prefeitura vai estar sempre disposta a ajudar, porque também vai estar levando o nome da cidade para todo canto do estado do Rio e quem sabe até do Brasil. Saúde é o tema agora. Do que se trata o programa Cuidar de Você? Como será a implantação das centrais regionais de ambulâncias? Quais projetos para a saúde que não foram executados? Primeiro também, Grande, dizer que a gente avançou muito na abertura de unidades básicas de saúde. Haviam 50 fechadas, nós já reabrimos 40 no nosso governo e não é só reabrir, é reformar, equipar e reabrir. Também cumprimos aquilo que dissemos em campanha de reestruturar os 2 grandes hospitais de Campos, Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarulhos. Então, o próximo passo agora é humanizar o atendimento, que é o que muitas pessoas reclamam hoje. A estrutura foi dada, os hospitais estão novos, modernos, equipados. A gente precisa agora dar treinamento ao nosso pessoal para que ele possa atender ainda melhor o cidadão. Então, isso é o Cuidar de Você. A gente está fazendo uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que é um dos melhores hospitais do Brasil. Já passamos por esse treinamento no Ferreira Machado e agora vamos levar para toda a nossa rede de saúde, para humanizar o atendimento, para que a pessoa que chega no hospital, chega na unidade de saúde em busca de um atendimento, além de ter o atendimento, tem um atendimento humanizado que ela precisa no seu momento de dificuldade. Transporte. O próprio candidato já afirmou que o transporte não lhe agrada, as estações de integração, elas atrasaram. Teremos o fim do transporte de vans. Quais as propostas para o transporte em Campos? Eu posso afirmar para a população de Campos que o problema do transporte está muito perto de ser resolvido. Nós temos 3 estações de integração em fase de obras, 2 praticamente prontas.
uma terceira um pouco mais atrasada, porque em Ururaí a comunidade pediu para trocar o local da estação e nós atendemos o pedido da comunidade, por isso essa está um pouco mais atrasada. E conseguimos com o governo federal 540 milhões de reais para trocar toda a nossa frota. Teremos ônibus novos e até elétricos, e as vans serão transformadas em micro-ônibus de até 40 lugares, dando muito mais conforto e comodidade para todos vocês. Nas estações de integração, que serão estações modernas e confortáveis, não aquilo que existia antes, em tenda, tablado e banheiro químico, não, nada disso. São estações modernas, onde você fará a integração com bilhete único, você não vai pagar duas passagens. Da onde você vier, fizer a integração entre o micro-ônibus e o ônibus, você vai ter bilhete único, então o dinheiro já está garantido pelo governo federal, foi anunciado aí por toda a imprensa, e também a estação está ficando pronta. Teremos no próximo governo um transporte de qualidade, porque ainda é o maior problema que Campos tem. Em relação às vans, elas terminam? Como é que vai ser? As vans vão se transformar em micro-ônibus, né? Elas vão se associar em cooperativas e vão se transformar em micro-ônibus de até 40 lugares. Muito bem, vamos agora falar do servidor público. Em 10 páginas do seu plano de governo, fala em expansão do governo eletrônico, eficiência administrativa e valorização dos servidores públicos, e aí referentes aos servidores públicos, o que o senhor tem a dizer, quais projetos para caso o senhor seja reeleito? Primeiro, agradecer ao servidor público de Campos que confiou no nosso trabalho. O seu plano de carreira, tanto a progressão quanto a promoção, estavam congelados há 8 anos. Nós descongelamos, demos as famosas letrinhas, né, que é a progressão, e também a titulação acadêmica, que é a promoção, além de ter dado 10,4% de reajuste ao servidor. Se você somar todos esses benefícios, tem servidor que teve quase 40% de aumento no seu salário. Então, que vocês continuem acreditando, continuem confiando. Teve servidor, Granger, que recebia menos de um salário mínimo como salário base. Era uma realidade em Campos. E nós mudamos essa realidade. Nós transformamos a nomenclatura do cargo para que ele pudesse ter a garantia de receber um salário digno. Então, que você, servidor, continue confiando no nosso trabalho. A gente vai fazer curso de capacitação com todos vocês para que vocês possam oferecer um serviço melhor ainda para a população de Campos. Mas obrigado ao servidor público, porque sem vocês a gente não conseguiria ter feito o governo que fez. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Sobre o governo eletrônico, a gente já deu o primeiro passo. Algumas secretarias mais administrativas da prefeitura já usam processos 100% eletrônicos. O que a gente quer no próximo governo é expandir isso para a prefeitura inteira, para acabar com o papel. A gente vive num mundo digital, estamos em pleno século XXI, não tem mais por que ficar usando essa quantidade de papel. Então, algumas secretarias já têm processos 100% eletrônicos e teremos também na prefeitura inteira no próximo governo. Emprego e renda, implantação do programa Primeiro Emprego, reativar o Sistema Nacional de Emprego, promoção de feiras de empregos e oportunidades, e um dos tópicos principais: é possível atrair indústrias e empresas para Campos? É possível, não é fácil, a gente tem que falar a verdade para a população, porque nós estamos entre Macaé e São João da Barra, onde Macaé tem um porto, tem a empresa de petróleo e gás, e São João da Barra tem o porto do Açu. Então a competição com Campos é muito desleal por conta disso. Campos está se tornando uma cidade cada vez mais de serviços à população. Mas sobre emprego, é importante falar, Campos é hoje a terceira cidade do estado que mais gera emprego de carteira assinada. Isso não é um dado do prefeito, isso é um dado do Ministério do Trabalho, do CAGED. A gente gera mais emprego que Macaé, gera mais emprego que várias cidades da região metropolitana, só perdemos para a capital Rio de Janeiro e para Duque de Caxias. Campos hoje já é a primeira no Norte Fluminense e a terceira do estado em geração de empregos. Nós vamos fomentar ainda mais a economia, gerar mais empregos para as pessoas em Campos. Geramos no total acumulado dos 4 anos, Grande, 15 mil empregos formais de carteira assinada. Então a economia de Campos ela está ativa porque tem investimento público, porque tem o poder público fomentando a economia e fomentando o empresariado. Campos também é a 5ª cidade do estado que mais abriu empresas. Isso é um dado também oficial da Juscerja, não é o prefeito que está dizendo apenas. Tem alguns candidatos que tentam brigar com os números. Os números são oficiais, estão aí para consulta de todos e a cidade vai continuar crescendo como tem crescido até aqui. Vida e conduta do candidato. Filho do casal Rosinha e Antônio Garotinho, o senhor se elegeu prefeito em 2020, segundo turno, enfrentando então o adversário Caio, atualmente seu aliado. Alguns momentos, inclusive, de se considerar de bandeira branca, paz em relação à oposição. Como que o senhor encara a oposição? Eu sou do diálogo, eu sempre fui do diálogo. Quem me conhece, a cidade passou a me conhecer, sabe disso. Eu tentei dialogar com a oposição por muito tempo, até perceber que a oposição não queria diálogo.
A oposição de Campos queria bagunçar o governo, atrapalhar o governo. A gente chegou ao cúmulo de não quererem votar a lei orçamentária do município, que são as despesas que o município é obrigado a fazer para pagar funcionário, para pagar convênio com instituições. Não queriam aprovar a lei orçamentária. Então, eu dialoguei até onde eu consegui dialogar dentro de uma forma republicana com a oposição de Campos, mas quando eu percebi que não era diálogo que eles queriam, a relação se encerrou ali. Com o Caio Viana, a gente se conhece desde criança, né? O pai dele, o doutor Arnaldo Viana, ex-prefeito de Campos, foi médico da minha avó. Então a gente se conhece há muito tempo, ele foi vice-prefeito do meu pai. Entre eu e o Caio houve um momento de embate eleitoral. Passado o embate eleitoral, a gente se respeitou. Você não viu agressão minha ao Caio ou do Caio a mim pós-eleição. Houve ali um momento eleitoral, né? Então, passado o momento eleitoral, a gente dialogou, conversou. Quando ele assumiu o mandato de deputado, eu também o procurei. Ele colocou emendas aqui na cidade, no nosso governo, para atender a população. E a gente chegou num denominador comum que era: Caio, a cidade está dando certo. Ele reconheceu que o trabalho tem dado certo. Então a gente se uniu pelo bem da cidade de Campos. Política é isso, é dialogar, né? Eu dialogo com todo mundo. Por exemplo, eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para ele, mas estou dialogando com o governo Lula. O governo Lula me permitiu agora ter 540 milhões de reais para trocar toda a frota de transporte de Campos. Então, política é feita com diálogo. Vocês não vão me ver agredindo ninguém, atacando ninguém. Eu vou falar do que eu fiz, vou falar do que eu quero fazer e, obviamente, vamos lembrar de como encontramos a cidade de Campos. Educação é o assunto agora. O projeto de governo aponta a formação continuada dos profissionais, expansão do ensino em tempo integral e a escola de aprendizagem inclusiva. Quais as propostas para a educação? Primeiro, parabenizar a nossa rede de educação. Tivemos a maior nota da história do nosso IDEB, nota 5.4. Jamais na história Campos teve uma nota tão alta. Lembrando que viemos de um ciclo de pandemia, portanto, a retomada do ciclo educacional é mais difícil. E mesmo assim, conseguimos ter a nota máxima da história da cidade, 5.4. Então, parabéns aos professores, diretores e a toda a rede de educação. Campos tem hoje 8 escolas em tempo integral, a gente quer ampliar isso para muito mais escolas. As vilas olímpicas, a partir de agora, estão passando para o patrimônio da educação e vão servir para o contraturno dos alunos de toda a nossa rede. Temos 7 vilas, estamos construindo mais 3, teremos 10 equipamentos servindo para o contraturno dos alunos, onde vamos ter ali esporte, assistência para o aluno e para as suas famílias. Também temos a escola de aprendizagem inclusiva, que funciona na cidade da criança. Nós queremos criar uma outra escola de aprendizagem inclusiva em Guarulhos, porque o sucesso foi tão grande ali na cidade da criança, que tem pessoas de todas as áreas de Campos vindo para a cidade da criança, que fica no centro. Então vamos criar uma outra também em Guarulhos, para atender aquela comunidade que tanto precisa. Economia, implantação da Zona Especial de Negócios, região litorânea, criação do Hub de Desenvolvimento Econômico de Campos. Como desenvolver a economia de modo sustentável? Campos tem muitas oportunidades e muitas potencialidades. A Zona Especial de Negócios na região litorânea seria entre o Farol de Santo Tomé e o Porto do Açu. Mas nós precisamos de parceria com o governo do estado para isso, porque só quem pode liberar essa licença para uma Zona Especial de Negócios é o governo do estado, né? Tenho uma relação muito boa com o governador Cláudio Castro. Ele me ajudou muito aqui na cidade enquanto estive prefeito. Vamos continuar dialogando com ele para que a gente consiga criar, em parceria com o estado, essa Zona Especial de Negócios ali entre o Farol e o Porto do Açu, para aproveitar as oportunidades que o Porto trará para toda a nossa região. O Hub de Inovação Tecnológica, nós vamos ampliar o que existe hoje, que é a Tec Campus Incubadora. Nós temos muitas startups, inclusive a Prefeitura financia, tivemos mais de 140 projetos aprovados pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia para novas startups e empresas em Campos. Então a gente vai criar um local mais propício para que todas essas pessoas que têm ideias, que têm inovações, que querem criar o seu negócio ou desenvolver o negócio, tenham um ambiente muito melhor e muito mais integrado para que a gente possa desenvolver e potencializar a economia de Campos. Eu digo sempre, né, Campos é uma cidade que está se destacando pela sua oferta de serviços, mas também podemos nos destacar pela questão tecnológica. Então nós vamos potencializar isso. Já demos 140 bolsas para startups, queremos dar muito mais do que isso e fomentar um local mais propício para que todos possam desenvolver o seu talento ali. Nós estamos na reta final da entrevista e nesse minuto final o senhor tem as considerações finais. Olha, eu queria pedir mais uma vez a confiança do povo de Campos, de você, eleitor, cidadão, que sabe o quanto a gente se dedicou nesses 4 anos, como encontramos essa cidade sem esperança, sem perspectiva e conseguimos arrumar a casa
eu confesso até que Deus me surpreendeu e conseguimos fazer além daquilo que imaginávamos que pudéssemos fazer, encontrando uma cidade bagunçada, desorganizada, que nem o salário do funcionário pagava, e em plena pandemia. Então nós arrumamos a casa, e se arrumamos a casa da maneira que encontramos, daqui para frente podemos fazer muito mais, e vamos fazer muito mais. Para isso eu preciso do seu apoio. Eu fui um prefeito muito presente, nas ruas principalmente, estando junto da população, eu não me escondo, eu não preciso ser um personagem na eleição. Tem candidato que veste uma máscara, é um personagem para participar da eleição. Eu não preciso ser um personagem, eu sou o Vladimir que você conhece, eu sou o Vladimir que está sempre na rua, eu sou o Vladimir que te abraça, que te diz sim, que te diz não, que realizou muito e que quer fazer muito mais pelo povo de Campos. Um abraço, vote 11. Obrigado, candidato. O Balanço Geral continua com a rodada de entrevistas amanhã. O quarto entrevistado será o candidato Alexandre Buchaú, do Novo. E a gente vai estar trazendo todos os detalhes.